Olá, meus amigos hispanos, como estão todos? Vamos aprender uma palavra mais hoje neste canal, neste vídeo, porque vamos aprender 4 maneiras de escrever a palavra por quê. Então, pessoal, hoje eu vou explicar uma regra que existe no nosso português, que é sobre a palavra por quê. Temos esta palavra com 4 formas, 4 maneiras diferentes de escrever. Então, fiquem atentos porque eu explicarei todas elas hoje aqui neste vídeo. São 4 porquês. Porquê junto com acento. Porquê junto sem acento, porquê separado e sem acento, porquê separado e com acento. Então, vamos às explicações hoje para vocês não ficarem com nenhuma dúvida, ok? Vamos comigo aprender de verdade. Exemplo da primeira palavra, porquê junto e com acento. Pessoal, para quem não entende sobre acento, eu gravei um vídeo, vou deixar no card, para vocês olharem depois que assistirem este, para aprender um pouco mais sobre os acentos que nós usamos na nossa língua portuguesa, ok? Então, o acento que eu estou falando hoje neste vídeo chama-se acento circunflexo. De uma forma informal, de uma forma informal ou de uma maneira coloquial, chamamos de chapeuzinho, ok? Para vocês memorizarem, chamamos de chapeuzinho, mas o nome correto é circunflexo, ok? É o que dá uma tonalidade forte para aquela sílaba. Então, o nosso primeiro porquê é com acento e junto. Vamos de exemplo. Eu vou dizer uma frase com esta palavra porquê junto e com acento, que se vocês buscarem um sinônimo, seria a palavra motivo. Por quê? Qual motivo? Então, porquê, motivo, podemos utilizar aí juntos e com acento. Vamos ao primeiro exemplo? Na frase, todos sabem o porquê que eu gravo vídeos. Ou seja, todos sabem o motivo que eu gravo vídeos. Segundo exemplo, não entendi o porquê da confusão. Ou seja, não entendi o motivo da confusão. Outro exemplo. Diga-me o porquê da sua atitude. Diga-me o motivo da sua atitude. Conseguiram perceber? Conseguiram entender que o porquê junto e com acento pode ser substituído pela palavra motivo, como nos exemplos citados anteriormente, ok? A palavra porquê junto sem o acento. Vamos explicar. Esse porquê junto e sem o acento geralmente utilizamos para respostas ou explicações. Vamos aos exemplos. Não fui à festa porque choveu. Não fui à festa pois choveu. Podemos então utilizar o sinônimo de pois para as respostas quando a palavra é porquê junto e sem o acento.
Não fui à festa porque choveu. Ou não fui à festa pois choveu. Vou deitar porque está muito frio. Vou deitar pois está muito frio. Esse porquê é junto e sem o acento. Mais um exemplo. Você veio até aqui porque não conseguiu telefonar? Você veio até aqui porque não conseguiu telefonar? Você veio até aqui pois não conseguiu telefonar? Conseguiram perceber que esse porquê sem acento, ele pode ser substituído pela palavrinha pois, ok? O porquê separado e sem acento. Quando nós utilizamos? Vamos lá. Nós utilizamos esse porquê separado e sem o acento no início de uma frase, de uma pergunta, só que o porquê vai ficar no início da frase, e quando a frase é afirmativa, ou seja, utilizamos com ponto final, ok? Porquê no início da frase ou numa frase afirmativa com ponto final. E também ela vai ser substituído por qual razão, ok? Vamos aos exemplos. Por que ele saiu? Observe, sem acento e separado. Está no início da frase. Por que ele saiu? Substituindo por qual razão ele saiu. Vejam que eu fiz a pergunta, porém o porquê está no início da pergunta. Agora uma nova frase. Eu não sei o porquê ele saiu. Ponto final. Podemos substituir por eu não sei por qual razão ele saiu. Mais um exemplo. As ruas por que passamos eram sujas. As ruas por que passamos eram sujas. Ou seja, por alguma razão, a rua estava suja. As ruas por que passamos estavam sujas. Agora o nosso quarto porquê. Este é bem simples. Sempre que ele estiver no final da frase, com ponto de interrogação ou com ponto de exclamação, ele sempre será separado com acento. Diferente do espanhol, que leva um ponto no início e um ponto no final, no português não. Nas perguntas, o ponto de exclamação, o ponto de interrogação só vai no final da frase, ok? Então, sempre que o porquê estiver no final, ele será separado e com acento. Vamos aos exemplos. Você não jantou, por quê? Você não jantou por quê? Separado e com acento. É uma pergunta. Sempre será separado e com acento. Outro exemplo. Ontem estudei bastante à noite. Sabe por quê? Outro exemplo. Andar 10 quilômetros? Por quê? Vamos de carro. Observem que ficou ponto de interrogação, que é uma pergunta, e depois termina a frase, ok? Com ponto final.
Agora um exemplo com uma frase com ponto de exclamação. Será deselegante se você perguntar novamente o porquê. Conseguiram entender? Gente, se ficou alguma dúvida, por favor, voltem o vídeo, assista novamente, anote, deve anotar no caderno, numa caderneta pequena, não importa onde. Vocês devem aprender porque é muito importante na hora de prestar um concurso, enviar uma mensagem, vocês devem saber que aqui no Brasil tem essas diferenças. E mais uma pergunta para saber se vocês entenderam. Você não é inscrito no canal? Por quê?